Por onde começar? Que tal Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. Chega mais, pessoal. O grande show vai começar. Hoje, iremos falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a segunda LDB sancionada, Lei de número 5.692, de 11 de agosto de 1971, que ficou efetiva até 1996. Antes de começarmos a falar sobre essa lei, é importante explicar o contexto histórico educacional pelo qual o Brasil passava na época. O Brasil vivia o milagre econômico, com industrialização acelerada e expectativa de crescimento. O país precisava de trabalhadores. Assim, a necessidade de mão de obra foi o argumento do governo de Emílio Médici ao conceber a reforma do ensino. Reforma do ensino? Acontece que o modelo de educação que conhecemos e vivemos nem sempre foi assim. De 1931 a 1971, a educação era cortada quase que no meio. Isso porque a educação nessa época era elitizada e o acesso à educação dependia de um bom conhecimento na educação primária. Até que então, a educação básica era dividida em primário, com 4 anos de duração, e o ensino médio composto por ginásio e colegial, com 8 ou 9 anos. O problema maior desse modelo era que nem todos conseguiam chegar a cursar o ginásio e colegial, já que existia algo chamado exame admissional. E o que era esse exame? Após o aluno cursar os 4 anos de primário, se ele quisesse continuar os estudos, era necessário que fizesse várias provas escritas e orais para uma avaliação de 4 áreas de conhecimento. Era como um Enem, mas sendo aplicado para as crianças entre 11 e 13 anos. Aqueles que não obtinham sucesso poderiam refazer o exame no ano seguinte, desde que tivesse idade suficiente. Ele tinha por objetivo verificar se o candidato possuía uma educação primária satisfatória para ingressar na primeira série ginasial. A elite acabava se sobressaindo, já que tinha um melhor acesso à educação. Passar no exame era a melhor chance de chegar ao ensino superior, era como um passo a mais para a ascensão social. Embora não era muito eficiente, os exames admissionais se estenderam por 40 anos. E aí que a nossa lei entra em ação. Em 1970, o governo nomeou 9 especialistas para elaborar a reforma. O anteprojeto ficou pronto em 2 meses e, em julho de 1971, chegou ao Congresso em regime de urgência. E, em 40 dias, o projeto foi analisado, sendo aprovado em um dia, sem espaço para debate nem dentro e nem fora do parlamento. A Lei de número 5.692 foi criada em 11 de agosto de 1971, durante a ditadura militar, e tendo como objetivo proporcionar uma formação necessária para o desenvolvimento de potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para um exercício consciente da cidadania. Através dessa lei, se criaram o primeiro e o segundo grau. O primeiro grau uniu o primário e o ginásio, somando 8 anos, e o segundo grau ficou com 3 anos. Além disso, é encerrado o exame admissional, fazendo com que todos tivessem acesso ao ensino. Assim, o colegial iria trazer, além das matérias básicas, o ensino profissionalizante. É importante ressaltar que estávamos vivendo em um período de ditadura, então as escolas não tinham autonomia dentro da sala de aula, sendo impedidos de trazer conteúdos que desenvolvessem o senso crítico do aluno. Nessa época, disciplinas como sociologia e filosofia, que levavam o estudante a refletir sobre o contexto em que viviam, foram banidas em prol da dominação ideológica colocadas em curso durante o regime militar.
De um modo geral, bastava que o indivíduo soubesse calcular, ler e estar em dia com os conteúdos passados pela disciplina da educação moral e cívica, que estava tudo bem, pois era somente isso que o período político precisava. Então, o que podemos concluir é: durante os primeiros meses, muito se falava e elogiava a reforma educacional. E mesmo sendo contra, nem mesmo a oposição ousou confrontar a reforma. O deputado Laerte Vieira apenas ponderou que a implementação do profissionalizante não seria fácil, mas não demorou muito até que os problemas e críticas sobre o ensino começassem a aparecer. Em novembro de 1972, o Jornal do Brasil deu voz aos secretários estaduais de educação, que se queixavam da falta de recursos. As despesas exigidas pelas mudanças tornaram a situação mais difícil, e mesmo as injeções de verbas feitas pelo MEC não são insuficientes para amenizar o déficit. Citavam a falta de professores e lembravam que muitas escolas tinham instalações precárias e estavam mal equipadas. Nos anos seguintes, a imprensa continuaria refletindo os desafios da reforma. Ensino técnico é de difícil implantação e caríssimo. Eles diriam: a legislação mudou sem que os sistemas de ensino, a rede física e os recursos humanos estivessem preparados para atender à nova regra. Podemos dizer que, em relação ao primeiro grau, a reforma foi muito positiva. Ela trouxe avanços, como a expansão do ensino obrigatório de 4 para 8 anos e o fim do exame de admissão, que o concluinte do primário precisava fazer para continuar os estudos, e que barrava muitos alunos. Mas, para o segundo grau, já não funcionou tão bem. De acordo com o professor Luiz Antônio Cunha, a reforma para o segundo grau não resultou absolutamente em nada, a não ser desorganização escolar do ensino médio, cujos resultados negativos estão presentes até hoje. Se, de repente, todo o ensino de segundo grau é obrigado a se enquadrar de determinada forma compulsoriamente, algumas escolas até conseguem, outras menos, mas a falsificação virá à tônica. O que tivemos de ensino falsamente profissional é algo de se arrepiar. A questão em cima do porquê a lei foi criada fica bem dividida. Para alguns professores, os governos que sucederam o golpe de 1964 tinham como tônica a redução dos gastos governamentais com o ensino. Para isso, era necessário reduzir a demanda do ensino superior, que crescia de forma intensa, sendo então um motivo de mão de obra puramente ilusório. Já outros acreditam que o verdadeiro intuito era melhorar a educação, trazendo cursos profissionalizantes. Deixamos então a questão: com o seu conhecimento sobre as leis governamentais e a história da educação, qual motivo vocês acham ser o certo? Edição por Raíssa Guanabara, narração por Eliane Gonçalves e Mariana Lins, desenvolvimento por Juliana Santos, Kathleen Gabriele, Larissa Andrade, Regiane Kelly e Thalissa Catrine.